Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. A graça e a paz, igreja, noiva do Senhor. O Senhor mandou saudar você com essa frase, com essa saudação. Saude a minha noiva. Aleluia. Ele falou para mim hoje de manhã que ele está preparando, o Espírito Santo está preparando a noiva. Nós somos a noiva. A noiva está sendo preparada, adornada. Porque o noivo já está às portas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Senhor, teu é o reino. Teu é o poder. Tu é a glória para sempre. Só tu és santo. Podemos cantar só essas duas estrofes. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Tu és santo. Levante suas mãos. Presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Esqueça tudo que você deixou em casa, no trabalho. Entregue agora a sua vida para o Senhor. Todo o seu ser a Ele. Todo o seu ser. Oh, se derrame na presença dEle. Oh, lalabassure, canta, lalabassure, aralabassure. Jesus.
Aleluia. Só Ele é digno, amado, de toda glória, honra e louvor. Aleluia. Aleluia. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua obra na cruz. Obrigada pelo teu sangue que foi derramado. Obrigada pelas tuas feridas. O Senhor sofreu por nós. O Senhor sofreu demasiado por nós, para que nós estivéssemos aqui saudáveis e em paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas feridas já somos sarados. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque a tua obra foi completa. O teu sofrimento não foi em vão. Não foi em vão o seu sofrimento. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, louvor. Aleluia. Deixe sentar, querido. Aleluia. Hoje eu vim com o meu caderninho e anotações diárias, porque a palavra que eu vou compartilhar é o que o Senhor me deu, fresquinha. Quer ouvir? Maná fresco do céu. Aleluia. Aleluia. Esses últimos 3 dias, terça, quarta e quinta, eu fui convidada por Alexandre e Tony para participar de uma live com eles, de oração que eles fazem a 12h45. E hoje foi o último dia. Quando eu recebi também um convite para o aviso que eu estava escalada para ministrar hoje, antes de dormir eu fui orar e pedi ao Senhor me dá uma palavra. Eu não quero falar de mim, não quero falar daquilo que eu tenho anotado, dos meus estudos, daquilo que eu tenho escrito. Dormi. Aí o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho eu estava andando, indo para algum lugar. De repente eu vi uma voz falando comigo, alto assim, vindo de trás, falando comigo, falando em português. Depois a pessoa ficou assim do meu lado e continuou falando. Essa pessoa parecia uma pessoa normal, comum, parecia um homem normal. Ele continuava falando, apesar de ser no meu idioma, né, no português, no nosso idioma, eu não estava entendendo absolutamente nada o que ele estava falando e continuava andando e ele andando do meu lado. E eu ia para algum lugar. Aí, em um certo momento, essa pessoa, esse ser, parou e se sentou numa calçada onde tinha umas cadeiras e tinha umas pessoas sentadas. E ele sentou lá, ele deixou de me seguir. Eu segui andando. Aí eu dei vontade de olhar para trás. Quando eu olhei, já estava bem longe, ele já bem longe sentado. E ele apontava uma luz branca para mim. Agora eu já estava bem lá distante, para trás. Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer falar com isso? Eu orei, né? Orei ao Senhor e fiquei quieta. Para a gente ouvir o Senhor, a gente tem que se calar. Hein? Fiquei quieta e o Senhor começou a descarregar. O Espírito Santo começou a descarregar coisas no meu espírito. E ele falou que aquele sonho significava o que estava acontecendo conosco. A maioria, estou dizendo todos, né? Talvez eu até esteja incluída nisso também. Não estamos discernindo
voz do Espírito. Estamos tão ansiosos, tão preocupados e ocupados com as coisas desse mundo. Não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. Não estamos discernindo a voz do Espírito. Nem o tempo da sua visitação. E ele me deu 2 passagens bíblicas que eu quero que você abra, por gentileza, lá em... A primeira nós vamos abrir em Lucas, capítulo 24. Porque quando o Senhor, Ele dá uma visão, Ele dá a palavra para respaldar, amém? Na verdade, tem que ter esse respaldo da palavra, porque se não estiver respaldado com a palavra, a gente tem que descartar, amém? Então, aqui em Lucas, no contexto, está falando da ressurreição de Jesus, né? E nós não vamos ler tudo, mas eu quero... O que o Senhor me falou foi acerca dos 2 discípulos de Emaús. A partir do versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús. Uma aldeia que ficava próximo de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros mais ou menos, segundo os comentários bíblicos, né? Fala 60 estádios. E diz que esses 2 discípulos iam conversando a respeito das coisas que tinham sucedido, ou seja, a respeito da morte de Jesus, né? Para ele foi uma tragédia. E no versículo 15 diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga, Jesus ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Estavam como que impedidos. Eles não estavam impedidos de reconhecer Jesus. Amém? Como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Eu tenho tratado tanto comigo acerca de preocupação e ansiedade. Eu tenho falado muito acerca dessas coisas. É uma coisa que tem atrapalhado o nosso avanço e o nosso crescimento. Que é a preocupação e a ansiedade. Estorva, ou seja, obstrui o poder de Deus, obstrui nossas orações. Se for meditar lá em Mateus capítulo 6, Filipenses 4, 6, Jesus disse, o apóstolo Paulo, né, através do Espírito Santo, disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça, fazeis conhecido diante de Deus todas as suas petições. Ou seja, ele não disse vá orar preocupado, vá orar ansioso. Ele disse, antes de orar, entrega. Está preocupado? Está ansioso? Entrega. Porque se você não fizer isso, você não vai poder ouvir a voz de Deus. Você não vai poder discernir o que Deus está falando contigo. Bem, só abrindo um parênteses aí. Então ele diz: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, ponto. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Senhor. Ai, Jesus. Diga, Deus sabe todas as coisas, mas Ele nos prova. Eu me
lembrei da ministração do pastor aqui, que diz que Jesus, ele sempre nos confronta com perguntas. Não é assim? Se você lê, realmente, ele sempre, se uma pessoa se aproxima dele para arguir alguma coisa, ele faz uma pergunta. Quais? Será que Jesus não sabia porque eles estavam preocupados? Claro que sabia. Não é verdade? Aleluia. Aí eles responderam. E explicaram o que aconteceu com Jesus. Ou seja, eles foram explicar, né? Como se Jesus não sabia. Jesus ele é um bom ouvidor, né? Deus é longano, é paciente. E ele ouviu, né? Ele ouviu. Ele disse assim, e disseram assim: explicaram o acontecido com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós, eles dois dizendo, né, esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Jesus havia avisado que ia morrer e que ia ressuscitar no terceiro dia. É verdade também que algumas mulheres, olha aqui o detalhe, do versículo 22 e do versículo ao 24. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles acreditaram? De fato, alguns dos que foram ao sepulcro verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, eles queriam ver para crer, não viram, então também eles não creram. Esqueceram tudo que Jesus havia dito. Jesus avisou que ele ia morrer e que ia ressuscitar no terceiro dia. Respondeu Jesus: ó nécio e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Sabe que a Bíblia toda fala de Jesus. O Antigo Testamento é o Novo com o véu. E o Novo é a revelação do Velho. Porque todo o Antigo Testamento está revelando a Cristo. Principalmente o livro de Isaías. Eu fico imaginando assim, como os judeus tendo a Torá, tendo esse livro de Isaías, não perceber, né, que aquele livro está falando de Jesus, que praticamente a gente que conhece a história, né, da crucificação, do sofrimento de Jesus, a gente sabe claramente que ele está falando de Jesus, e ele não, é uma cegueira tão grande que eles não percebem essas coisas. Jesus falou: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Sabe que a gente ouve a palavra. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Está falando conosco. Ele fala de todas as maneiras. Ele fala ao nosso espírito. Mas por causa da incredulidade, por causa da preocupação, por causa da ansiedade, nós deixamos de receber, de ouvir a voz do Espírito Santo e receber suas direções para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque Deus tem um plano.
Deus tem a sua palavra revelada para nós, tudo está escrito, né, acerca de Jesus, o que Ele fez, ao nosso respeito, o que temos, o que podemos nele, o que devemos fazer com a palavra. Mas tem coisas que o Espírito Santo quer revelar a nós, quer falar conosco. E por causa das circunstâncias que nos rodeiam, da ansiedade, da preocupação, nós não podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Ainda que conhecemos a palavra, ainda que sabemos que Ele fala conosco, ainda tendo a certeza que Ele habita dentro de nós. Digo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Nós precisamos dar mais atenção, amados, à voz do Espírito. Aleluia. Aleluia. Não sei onde eu ia chegar ali. Eu só sei que no sonho eu não estava guiada pelo Espírito. Deus falou comigo. E o ouvir, parar para ouvir, faz parte do protocolo da oração. Eu achei tão interessante. Eu estava, depois que eu já tinha me levantado, tomado café, eu estava na pia. E o Senhor ficava, Ele continuou descarregando. E eu ia no caderninho lá e anotava. Precisamos, amados. Às vezes nós estamos, eu tiro quanto a mim, já fiz muito isso e ainda continuo fazendo, às vezes. Começa a orar, porque eu tenho o meu tempo com Deus todos os dias. Eu determinei no meu coração, das minhas primeiras horas, o meu primeiro respirar, as minhas primeiras palavras seriam para Ele. Eu não faço nada. Eu não tomo café, eu não como. Até que eu sinto que não terminou. Vale a pena. Porque você passa a conhecer mais o Senhor. Você passa a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que falta muita coisa ainda. Estou muito aquém daquilo que Deus quer para a minha vida, daquilo que Ele quer que fazer em mim. Mas pelo menos eu já tomei o primeiro passo. Eu decidi tomar tempo com Ele, para ouvi-lo, para conhecê-lo. E minha fome tem aumentado tanto que digo, Senhor, eu quero mais. A gente acaba ficando gulosa, porque a coisa é tão boa, é um sentimento tão bom que sobe de dentro de você, que aquilo te faz falta. E você fica desejando mais. E um dia eu estava orando, estava na presença do Senhor, tomando a ceia lá no quarto, eu e Ele. Eu convidei Jesus para tomar a ceia comigo. Ele veio. Eu não ouvi, mas ouvi e senti a sua presença. Eu fiquei tão assim, sabe que você está diante de uma pessoa que é bem, assim, tem o maior respeito por ela, e você tem medo até de dar um deslize, falar alguma coisa errada. Eu fiquei assim, e agora o que é que eu vou fazer? E agora?
ele é tão lindo, tão cavalheiro. Ele é tão cavalheiro. Disse: vamos, minha filha. Uma voz suave, de cavalheiro. Outra vez eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu estava orando em línguas, né? Estava assim na presença do Senhor, bem. Aí eu senti a presença do Espírito Santo. Aí já foi diferente. Estava orando em línguas, orando. Aí, de repente, eu ouvi a minha voz fora de mim, traduzindo a minha oração em línguas. E eu profetizando para mim. Eu não ouvia minha voz saindo de mim. É como se minha voz estivesse fora de mim. É como se eu estivesse fora do meu corpo. Aleluia. Chegou o tempo da igreja buscar essas coisas. Aleluia. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Porque o Espírito Santo, ele está adornando sua noiva. Ele está preparando. Isso é a preparação do Espírito na tua vida, na minha vida. Aleluia. Vamos para outro exemplo, né? Jesus deu 2 testemunhos. O outro está lá em João, capítulo 5. Aleluia. João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, o anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, olha só, outra pergunta de Jesus: queres ser curado? Aleluia. Queres ser curado? Jesus estava vendo que o homem estava doente e sabia, a Bíblia diz que ele sabia que esse homem estava lutando 38 anos para receber a cura. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Porque o Senhor me deu essa passagem bíblica para mostrar que não estamos discernindo a visitação do Senhor, que não estamos percebendo. Né? A Bíblia diz que Ele está perto, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós, a Bíblia diz que Ele vem pronto. Né? E Jesus falou. Aquele homem estava doente há 38 anos, esperando que um dia alguém jogasse ele lá, né, tivesse a sorte de jogar ele lá. Mas Deus estava diante dele naquele momento, chegou lá diante dele naquele momento. Ele não discerniu. Se ele simplesmente me pedisse para pôr as mãos sobre ele, eu teria feito.
Ele falou: assim está a igreja. A igreja está esperando o espetacular. E não está discernindo o dia da minha visitação. Não está discernindo a minha voz. Não está percebendo. Ou seja, está como eu no sonho. Por isso que a gente não ouve. Deus está falando o tempo todo. O Espírito Santo está falando. Ele está querendo nos direcionar. A Bíblia diz que, em Romanos 8,14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus. Mas não podemos ouvir a voz de Deus com incredulidade no nosso coração. Não podemos ouvir a voz de Deus com dúvida no nosso coração. Não podemos ouvir a voz de Deus com medo, ansiedade, preocupação. Deus quer nos levar a um nível mais alto. Ele quer nos levar num nível mais alto. Aleluia. Diga: Deus quer me levar a um nível mais alto. E o Senhor me exortou nessa manhã para orar e falar para vocês de 3 orações. Uma está lá em Efésios, capítulo 1, uma oração muito conhecida que o irmão Reagan fala muito, ensina muito, orou não sei quantas mil vezes essa oração, por ele e pela família dele. Efésios capítulo 1, você não precisa abrir lá, você só precisa anotar. Que é aquela oração que fala, o apóstolo Paulo dizendo: eu me dobro diante do Pai, a quem todo nome. Vamos ler. Bota aí na tela. Tem alguém lá? A partir de 16. Pode colocar a partir de 16. Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que quando nascemos de novo, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele veio habitar dentro de nós. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta a orar, ou seja, ele orava pela igreja, essa oração, para que nós tivéssemos esse entendimento, para que nós pudéssemos entender, compreender e discernir o Espírito Santo dentro de nós, a obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos habita dentro de nós. Aleluia. E é Ele que está trabalhando em nossas vidas. É Ele que está nos preparando para aquele dia. Aleluia. Aleluia. E a outra oração é Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3.
oração que eu gosto muito, eu oro muito ela. Estou orando principalmente pela igreja, né? Por mim, pela igreja. Nós somos a igreja, somos a noiva de Cristo. Oração. Efésios. Efésios também. Efésios 3. Efésios 3. Essa oração que Paulo ele fala, né, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, ou seja, força e habilidade divina, mediante o Espírito no homem interior. Esse poder também vem da palavra dunamai, que significa um poder explosivo, ou seja, o poder não é a dinamite, mas é a explosão que causa, né, a dinamite. Versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia. A palavra arraigado significa enraizado, significa fundamentado. E se você for para o livro de João, a Bíblia diz que Deus é amor. E nós precisamos realmente estar alicerçados no amor, ou seja, alicerçados em Deus, arraigados em Deus, alicerçados na palavra. Aleluia. A Bíblia diz que em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um com o Espírito Santo, um com Cristo, um com o amor. Por que nós não andamos no amor? Aleluia. Vamos continuar aqui. Versículo 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas somente o Espírito Santo, somente a tua comunhão com o Espírito Santo, você vai poder entrar nessas dimensões do amor. Porque o amor de Deus não se mede, o amor de Deus é imensurável. Mas o Espírito Santo, ele instrui o apóstolo a escrever e orar, para que nós realmente tenhamos essa revelação do amor. E é algo que não vai chegar na nossa mente, não é uma coisa que se encaixa aqui na nossa mente. É algo que tem que ser absorvido no Espírito. Sabe que você é um ser espiritual? Nós somos cidadãos do céu. Somos filhos de Deus. Deus é Espírito, nós somos Espírito. Aleluia. E Deus nos chama a nos aprofundar nas coisas espirituais, que são mais reais do que o natural. O mundo espiritual é mais real do que o natural. Aleluia. E é esse mundo que com esse mundo, com essa dimensão, é nesse lugar que Deus quer que estejamos. Porque na verdade Jesus já nos colocou lá.
A Bíblia diz que já ressuscitamos com Ele e com Ele estamos assentados nos lugares celestiais. Então você precisa começar a se ver assim, esse lugar. Aleluia. Aleluia. Mas precisa de revelação, porque se não precisasse, Ele não estaria dando a oração. Então eu tenho que orar, tanto por mim como por meus irmãos, pela igreja, para que realmente nós possamos adentrar essa dimensão, essa profundidade, que é a profundidade do Espírito. É a dimensão do Espírito. É sair da superfície da carne e adentrar na esfera espiritual, na qual nós somos chamados a viver. Aleluia. Você está aqui? Você está meditando? Está pensando, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude. Então, Ele quer que nós conheçamos, ou seja, que venhamos a perceber, a saber, que sejamos tomados, ou seja, está pleno desse amor, cheio até o topo. Aleluia. A medida completa. Aleluia. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Se é uma das orações que eu estou orando por mim, todos os dias, é para que eu esteja submersa no amor de Deus. Acontece muitas coisas na nossa vida, ao nosso redor, com pessoas que nós amamos, e nos leva se a gente estiver na carne, a querer rejeitar a pessoa, querer ficar com raiva da pessoa. Mas somente no nível do amor, da plenitude, daquilo que Jesus já orou, eles que nós somos um com Ele, amados. Nós somos um com o amor. Então significa que eu já estou nele, já estou no amor. Mas eu preciso realmente adentrar com minha alma, porque no Espírito já estou. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no meu coração. E a minha alma? Preciso saber. Preciso estar inteirada disso. Realmente nós precisamos fazer essa oração e exercitar esse amor. Aleluia. Tomados do pleno conhecimento, cheios até o topo. Aleluia. Sem faltar nada, completar a medida. Ou seja, essa é a vontade de Deus, amados, que nós amadureçamos, que nós cresçamos no amor. E a Bíblia diz que Ele é poderoso. Tudo isso só é possível se você realmente deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se você convidar, porque Ele é cavalheiro, Ele não vai invadir. E você precisa sempre estar fazendo essa oração e dizer: Senhor, eu quero viver esse amor. Eu quero estar submerso nesse amor. E você vai começar a olhar as pessoas e ver como Deus vê. Essa oração que eu tenho orado: Senhor, eu quero olhar para as pessoas e não ver defeito. Eu quero ver como o Senhor vê. Amém? Aleluia. E a outra oração é a oração em línguas. Sabia que a oração em línguas se leva à dimensão e ao coração de Deus? E Jesus disse para mim, Ele falou ao meu coração: o mais importante que você pode fazer das coisas espirituais é se render ao meu Espírito. Muitas vezes estamos desejando os dons ministeriais. Quem não deseja? Eu oro pelos dons espirituais em manifestação na igreja. Não só para a minha vida, mas na igreja. Eu sei que nós estamos nos últimos dias, estamos vivendo um tempo de avivamento. E a Bíblia promete que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne.
Então não vai ser somente sobre o pastor, o profeta, evangelista, mestre. Vai ser sobre toda a carne. Criança, jovem, velho, não importa a idade, não importa a cor, não importa a nacionalidade. Mas ele disse que o mais importante é você e eu se render ao Espírito. E orar em línguas permite que o Espírito transmita os mistérios, ou seja, a revelação do coração do Pai. Quando o Senhor me deu tudo isso, Ele me dava o versículo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz que aquele que ora em línguas, não ora a homens, senão a Deus, porque em Espírito fala, o quê? Alguém sabe? Mistérios. Só que, amados, esse mistério aí não é para ficar mistério. O mistério é uma coisa oculta. Ele quer que esse mistério seja revelado a nós. E esse mistério será revelado na continuação, na perseverança, em perseverar na oração em línguas. É uma das orações mais poderosas para esses últimos dias, é a oração em línguas. Amém? Eu estou lendo aqui tudo que o Senhor me falou, porque foi tudo Ele que falou e eu fui anotando. Falar e orar em outras línguas, ao falar, né, quando estamos falando em outras línguas, acontecerá que a transposição da esfera espiritual para a esfera física. Aí eu achei outra palavra assim bem contemporânea. Transposição. Aí me veio rapidamente o que o governo fez do Rio São Francisco para Ceará. Aleluia. E o que leva essa água do Rio São Francisco para o Ceará é um canal. E o Senhor me deu a palavra também. João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Pode colocar, por favor? Ser mais rápido. Aleluia. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, e a Bíblia fala, no versículo seguinte, que isso está falando que é acerca do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dentro de nós, através da oração em línguas, vai trazer, ou seja, vai fazer essa transposição da esfera espiritual para a esfera natural. Tá ligado? Como dizem os pernambucanos, eu não sou pernambucano não, mas tá ligado, né? Aleluia. Quem quer que os rios de água viva? São rios, mas a água é uma só. É Jesus. Flua do seu interior. E essa água vem direto do trono de Deus, amados. Aleluia. Quando essa água fluir, ela vai trazer vida onde está morto na tua vida. Porque onde há água, há vida. Onde há água, há vegetação. E onde há vegetação, há fruto. Aleluia. Em todo lugar onde tem um pé de alguma coisa, uma mangueira, sei lá, o que for,
Se tiver água, vai dar muito fruto. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando oramos em línguas, entramos na atmosfera do Espírito e os segredos ou os mistérios do coração de Deus são revelados. Amém? Você quer receber a revelação de Deus? Ore constantemente em línguas, sem cessar. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Efésios 5,18. Orando no Espírito. Orando todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e velando nisso com perseverança. Aleluia. Velando nisso com perseverança. E esse é o tempo da gente orar mais, buscar mais o Senhor. Porque as coisas não vão acontecer se a gente não orar. Porque a autoridade foi dada ao homem, está escrito lá em Gênesis. Se eu não orar, as coisas não acontecem. E, na verdade, orar não é só pedir a Deus. Acima de tudo, oração é comunhão com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí eu perguntei ao Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer para a igreja? E não está escutando a sua voz. Porque no sonho eu não estava escutando. Aí o Senhor disse, arrependa-se. Arrependimento. Isso foi tudo ele falando aqui. Aí ele falou, o arrependimento é a chave para o crescimento e o avanço espiritual. Às vezes a gente erra, passa por cima do erro, esquece e não se arrependeu. Ui. Por isso que a gente está como um carro atolado. Então nosso coração sempre tem que estar aberto e humilde para se arrepender quando a gente erra. Amém? E esse é um erro feio, não escutar a voz do Espírito Santo. Já pensou? Deus querendo falar conosco, Deus pedindo a nossa atenção, sabe? Deus, Ele não quer ser ignorado, não. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você e Ele não quer ser ignorado. Ele quer falar contigo, Ele quer que você ouça a voz dEle. Então, um simples arrependimento e pede ao Espírito Santo. Eu fiz essa oração hoje de manhã. Senhor, eu me arrependo de não ter escutado a Tua voz muitas vezes. Eu quebrei tanto a cara na vida. Mesmo depois de crente, mesmo depois de ter feito o rema, escola de ministros. Errei tanto por não escutar a Tua voz, me perdoe. E sempre, a cada dia vai aparecer coisas para te desviar do propósito de Deus. Mas você tem que se agarrar. E dizer assim, eu não vou me desviar do plano de Deus. Pai, me ajuda a permanecer firme nos teus propósitos. Me ajuda a ouvir a tua voz. Abre os meus sentidos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Aleluia. Então, o primeiro passo é arrependimento. E depois você vai começar a ver, né, passo a passo, porque no reino de Deus tudo é por fé, amados. Às vezes talvez não aconteça na mesma hora, mas a gente tem que perseverar na fé e continuar buscando a Deus e
e ter a certeza de que Deus está dentro de nós e que Ele vai estar lá sensível, e está ouvindo a minha oração e me tornando sensível a cada dia a sua voz. Amém? Isso só vai acontecer com a comunhão constante com o Espírito Santo. Por isso que ele diz, orai sem cessar, ora todo o tempo. Como eu posso orar todo o tempo? Orando em línguas. Você pode estar orando em línguas fazendo as coisas. Vai estar orando. Você pode estar dando graças ao Senhor, orando. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo ele nos exorta a perseverar em oração. E ele disse, velando com ações de graças. Por quê? Jesus disse, vigiar e orar. Por que velar? Por que vigiar? Para que as coisas não te peguem de surpresa, como a calamidade, essa pandemia. Não venha te assustar e você pensar que vai morrer. Quando os problemas, as adversidades se levantarem, se você está em conexão com Deus, com a sua palavra, as coisas não vão te pegar de surpresa. Amém? Aleluia. Terminando, viu, queridos? Aí, outra coisa ele falou, você nunca alcançará seu objetivo se não parar para ouvir a minha voz. Você nunca alcançará o seu objetivo se não parar para ouvir a minha voz. Aleluia. Foi quando ele falou que o ouvir ou parar para ouvir faz parte do protocolo da oração. Porque a oração é comunhão, é eu falando com Deus, Deus falando comigo. Amém? Eu tenho que escutar a Deus. Aleluia. Então nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos a palavra de Deus, nós só precisamos nos ajustar para que possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Aleluia. Parar para ouvir a voz de Deus. É isso que está faltando. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ver Deus te direcionando a patamares maiores? Porque Deus, o Espírito Santo, Ele quer nos levar a lugares mais altos. Ele tem um plano para cada um de nós. Mas se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, ainda que nós temos conhecimento da palavra, ainda que nós oremos em línguas, Ele falou para mim, Ele falou no meu coração hoje. Se eu não parar, se você não parar para ouvir a minha voz, você não vai chegar lá. Aleluia. Então chegou o tempo de sair daquela dimensão da água do tornozelo, do joelho, da cintura, e realmente tomarmos nosso lugar, que é submerso dele. E deixarmos ser conduzido e levado por ele. Um dia eu estava orando e eu tive uma visão de mim mesmo, boiando no meio do mar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Boiando no meio do mar. E ele disse, é assim que eu lhe vejo. Descansa em mim. Descansa em mim. Deixa o Espírito te levar. Faz a tua parte. Tem as coisas práticas que eu tenho que fazer. Né? Porque a vida não é só
Você está trancado dentro do quarto, orando, lendo a palavra. Claro, você tem o seu trabalho, né? Em todas essas coisas. Mas você tem que fazer todas essas coisas com essa consciência de que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que Ele está aí dentro de você. Ter essa consciência da presença dEle. E ter essa reverência. É Deus que está morando dentro de nós. Você sabia que Deus está dentro de você? Aleluia. Temor. Precisamos ter temor a Deus. Outra coisa que precisamos é ter temor a Deus. Quando eu falo temor, não é ter medo de Deus, é ter respeito, reverência. Respeitar, é honrar a presença dEle na minha vida, na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra? Aleluia. Vamos colocar em prática, né? Aleluia. Eu vi um dos profetas do Verbo da Vida dizer que essa década é a década do tudo é possível. Eu fiquei pensando, né? Porque ficou assim como uma frase vaga. Eu só pensei na que a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, né? A única frase que a gente vê. Que vem logo à mente da gente, né? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, a época do tudo é possível. Eu acho que pode acontecer coisas, né, na sua vida, assim, você até ter visões, que eu acho que a gente está chegando o tempo de que o poder de Deus, a glória de Deus está sendo mais forte. E como Jesus está próximo de voltar, eu acho que a gente vai ter muita revelação, muitas visões, né? E eu creio que esse tempo está começando. E teve um tempo que eu estava orando e pedindo ao Senhor, Senhor, assim como Moisés orou, mostra a tua glória, eu queria a tua glória, a tua glória. Aí depois veio no meu espírito. Sabe que quando a glória de Deus vem, não só é para manifestar o poder, vem também para juízo. Talvez a gente não está vendo a glória de Deus manifesta em nossas vidas por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós vamos chegar lá. Nós estamos sendo preparados. A noiva está sendo preparada, está sendo adornada, está sendo santificada, está sendo purificada, está crescendo, está indo para outro patamar. Eu creio, amados. Esse tempo de pandemia, muita gente buscou o Senhor, assim como eu, como pastor, né, já testemunhou várias vezes. E eu tenho certeza que sua vida espiritual não é a mesma. E Deus, Ele pega as coisas que o diabo faz para transformar em bênção. A gente sabe que essa pandemia não veio de Deus, porque quem vem para roubar, matar e destruir é Satanás. Mas esse tempo causou que a igreja buscou mais. E chegou o tempo agora de saber quem é crente e quem não é. Não se engane não que as coisas vão se apertar, viu? Cada dia vai ficar mais aqui nesse mundo. Então a gente tem que buscar. Esse é o motivo pelo qual nós realmente precisamos agora ser verdadeiramente crentes. Por que eu digo isso? Ser verdadeiramente crentes. Nós somos crentes, mas será que nós estamos praticando a palavra?
Chegou a hora de mostrar, de praticar. Não para mostrar para ninguém, mas para o seu crescimento, para o meu crescimento. Chegou a hora de você se humilhar na presença do Senhor e reconhecer que você é orgulhoso, que você é soberbo, que você é mentiroso, que você está pecando. Que você está fofocando, que você é... Eu não planejei falar isso, amado. Mas quando a gente reconhece egoísmo, essa é a hora de se consertar. Essa é a hora de se arrepender. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fazer uma oração. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Colocamos diante de ti, Senhor, tudo isso que o Senhor falou conosco. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Pai. E muitas vezes não ter ouvido a tua voz, não ter dado ouvidos. Nós queremos crescer, Pai, nós queremos avançar, nós queremos realmente reconhecer a tua presença. Nós queremos realmente exalar o bom perfume de Cristo aqui nessa terra. Nós somos a tua noiva. Nós queremos estar purificada, santa, adornada, limpa, cheirosa, linda. Aleluia. 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 Obrigada, Espírito Santo. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, amado Espírito Santo. Colocamos diante de ti, Senhor, tudo que nos atrapalha, tudo aquilo que está impedindo o nosso avanço, tudo aquilo que está impedindo que nós ouçamos a tua voz, Pai. Que seja tirado do nosso caminho, que seja tirado da nossa vida. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nós queremos ser o canal em que os rios de água viva venham a fluir. E que essa transposição alcance muitas vidas aqui na terra. Começando pelas pessoas que estão na minha casa, na nossa casa. E avançando para o bairro, avançando para a cidade, avançando para o estado, avançando para a nação, chegando a outras nações. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Te louvamos. Muito obrigada. Obrigada pelo teu sangue, que nos purifica, que nos santifica, que nos protege. Aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está com alguma dor, doença ou enfermidade no seu corpo e quer oração para a cura? Venha rapidinho. Acho que já passamos da hora. Está todo mundo sarado e curado? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Tem alguém que ainda não fez Jesus? Se você hoje fosse o seu dia de morrer, você tem certeza da sua salvação? Quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Se você não tem certeza da salvação, você precisa ter. Como é que você tem? Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna.
Bíblia diz que todos nós pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus enviou o presente. Ele enviou o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas aqui não levantou a mão. Aleluia. Você que não levantou a mão, você quer que eu ore por você? Quer vir aqui na frente? Sim ou não? Quer vir? Quer ter a certeza da sua salvação? A Bíblia diz que quando nascemos de novo, o Espírito Santo testifica, ou seja, dá testemunho no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nascemos de novo, nós temos a certeza. Ninguém pode dizer, você não vai para o céu, porque você sabe. Porque sabe que você vai. Porque é o Espírito Santo que lhe selou com o sangue de Jesus. E colocou aquele selo, filho. Aleluia. Ele disse, você está salvo. Alguém quer receber Jesus? Quer ter a certeza da salvação? Amém. Glória a Deus.